E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: com a eleição do novo Papa, muito tem se falado sobre fim dos tempos, anticristo, e na sua avaliação, como identificar o anticristo? Então, Priscila, quando a gente vê esse cenário, né, que eu acho um tanto quanto apressado, né, porque e a gente, sendo bem sincero e objetivo, no aparecimento dos últimos papas, a conversa foi nessa direção, que eu acho que é uma interpretação precipitada de Apocalipse 17, né? E se a gente for um pouquinho mais objetivo, a gente vai ver que a comunidade católica apostólica romana, ela não consegue nem lidar com todo o desafio que ela tem interno. Você vê, um país como a Itália, né, onde está o Vaticano, tem 15% de frequência nos templos, né? A Europa, que é o berço, né, de toda a tradição Europa Latina, ela tem muita dificuldade. Então, você imaginar, né, que um ambiente tão diversificado, com tendências tão variadas, né, vai assim meio que dar as cartas no planeta, seria uma expectativa muito além da realidade, na minha opinião. E quando a gente pensa sobre o anticristo, é muito importante ressaltar que, ainda que fique claro que no desfecho do final dos tempos nós vamos ter um anticristo, quando você lê o Novo Testamento, a descrição evoca o imperador Nero, né, que foi imperador do ano 54 ao 68, e 1 João 2,18 diz que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Então, a gente não pode, assim, pensar na figura do anticristo só do ponto de vista do desfecho apoteótico da escatologia. E vale a pena a gente entender que a perspectiva que nós vemos na Bíblia é que é uma espécie de aliança mundial contra Deus e contra Cristo. Então, para mim, é um pouco complicado quando você tenta setorizar o mal, né? Então, por exemplo, tem gente que diz, não, olha, o mal que vai vir sobre o mundo com o anticristo, ele vem do contexto islâmico, não vem do contexto católico, vem do contexto protestante apóstata, vem do ambiente totalitário da América Latina, não vem do mundo ganancioso que domina o Atlântico Norte, não vem da Ásia, né? Então, assim, o que fica claro para mim é que envolve uma aliança mundial. Então, entre os diversos grupos do mundo, no meu entendimento, política e religião vão se associar, né, as duas bestas, e não é bem assim que a gente acha numa instituição específica. Vai haver uma ampliação de uma atitude de hostilidade contra a fé, e os verdadeiros cristãos também não vão ser reconhecidos por rótulo, mas pela sua fidelidade em relação à pessoa de Cristo Jesus e à palavra de Deus. Precisamos nos preparar, né, Sayão? Parece que a Bíblia de Estudo, Rota 66, chegou para ajudar a gente. Com certeza, vamos lá. Olha, Sayão, o que esperar? Agora eu faço a pergunta literal da sua coluna. O que esperar de um Papa vindo dos Estados Unidos, uma nação majoritariamente protestante? Então, Priscila, olha, é uma surpresa. Para aqueles que se apresentam como profetas de plantão, você vê que a maioria nem cogitou essa possibilidade. Falaram de Papa de tudo quanto é jeito, mas como eu gosto de dizer aí, agora o Papa é Pope, mas será que ele será Pop? Né? Então, assim, eu vejo que o pensamento, a escolha do contexto católico, ela foi bem pensada, né? Que nem todo mundo imagina, mas a maior parte dos recursos de doação do Vaticano vem da comunidade católica americana. De lá você tem um grande grupo de pessoas de origem hispânica, de origem italiana, de origem irlandesa, né? Embora os Estados Unidos seja realmente majoritariamente culturalmente protestante, você tem um grupo católico específico que está entre os 5 maiores do mundo. Mas a tradição protestante americana, formada principalmente por pessoas que saíram de uma Europa intolerante religiosamente, ela é muito marcada pela liberdade religiosa,
por uma proposta de uma democracia acentuada e não transita bem com essa ideia de uma autoridade excessivamente concentrada, né? Então a gente vai ver. Apesar disso, né, o Papa Leão XIV, aí o senhor Robert, né, cardeal Robert, ele tem uma herança curiosa, né? Família de origem francesa, italiana, dominicana, afro-americana. Então, assim, ele é uma mescla e, curiosamente, ele tem uma sintonia histórica com o Peru, né? É um papa muito estudioso, poliglota, inclusive fala até português, né? E é interessante que eu acho que eles pensaram realmente nessa situação. O contexto recente da Igreja Católica tem sido, assim, um pouco, vamos dizer, desafiante, porque tem as chamadas alas progressistas, né, que questionam a trajetória histórica da Igreja, e tem aquilo que tem sido denominado de ala conservadora, que mantém principalmente o status quo, e parece que o Papa ele rompe, né, com ideias assim dessa tendência progressista, não é de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo ele tem algumas propostas que são diferentes. E hoje, como nos Estados Unidos o governo é lido, né, como bem conservador, tem uma política ligada à imigração que tem recebido pontos de interrogação, e o Papa parece que vai numa direção diferente disso. Então, a gente deve imaginar, mas eu acho que o desafio do secularismo, principalmente na Europa, né, o desafio de fazer os diversos grupos da própria tradição católica conversar e conversar com os outros grupos. Hoje você tem o fenômeno do jihadismo, que está presente em vários lugares do mundo, né? E uma coisa curiosa é que ele tem uma formação agostiniana, né? E a teologia agostiniana, ela tem uma sintonia, em grande parte, com a tradição protestante, né? E eu acho que ele, muito possivelmente, deve conseguir uma sintonia maior com a América Latina. Mas os desafios no mundo devem continuar sendo muito complicados. Então, eu não acho que a gente deve achar que essa mudança de papado significa um evento assim, que a gente, olha, agora estamos já no Apocalipse 23 e a gente não percebeu, não é o caso, né? E também a gente não deve imaginar, como alguns, que, olha, a mudança de um papa significa que a gente vai caminhar na direção de muita paz e resolver conflitos, porque não parece que a dimensão do que a gente tem enfrentado hoje, que um papado consiga fazer tanta diferença, como foi o caso do próprio Papa Francisco, né? Os conflitos mundiais, inclusive na própria Europa, continuaram, né? Então não há força suficiente e capacidade de articulação para intervir nesses eventos mais difíceis que a gente enfrenta. Agora, no seu texto dessa mesma coluna, o senhor propõe uma reforma a partir da Escritura. Por que o senhor... Então, o legado maior da fé, seja qual for a tradição cristã, não tem como escapar dessa realidade. Vem da Escritura, né? Como é que nós sabemos de Jesus? Está lá nos Evangelhos, né? Onde está a história primeira da igreja? No livro de Atos. Onde está o ensinamento raiz? Está lá. Então, todas as tradições cristãs, elas sempre vão ter que repensar a sua caminhada. E a pergunta é a partir de onde? Da, da tendência social dos nossos dias, a partir de outras sugestões de espiritualidade, né? Se nós nos consideramos seguidores e discípulos de Jesus, a referência é a palavra. Então, eu digo, para a tradição católica, para a tradição ortodoxa, para a tradição protestante e evangélica, a gente sempre precisa ter a Escritura como referência e diretriz para a nossa vida. E eu espero que, tanto entre os católicos como os protestantes e evangélicos, a gente esteja com isso no radar.